Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, amém? Gostaria de compartilhar um pouco mais da palavra do Senhor com vocês, amém? Se encontra no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 6, verso 37, diz assim a palavra do Senhor: Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Meus irmãos, aqui Jesus, ele fala com a multidão quando a multidão estava sentado lá no início do capítulo, no capítulo 6 mesmo, bem no início, fala sobre a multiplicação dos pães, né? E ali aquela multidão viu o Senhor multiplicando os pães e eles se maravilharam, porque ali, quando o Senhor ministrava, já era tarde, ali você conhece a história, que os discípulos pedem para que eles vão para casa, o Senhor manda embora, mas o Senhor jamais, né, ia fazer uma coisa, apesar de ter ouvido a palavra do Senhor. O Senhor fez com que multiplicasse os pães e desse a eles, para que também eles saciasse a fome, porque ouviram a palavra e por ser seres humanos, a gente sentimos fome, sim? Então, o Senhor fez esta multiplicação e deu a todos, e todos ali se saciaram. Mais na frente, você pode ver que Jesus anda sobre as águas e depois Jesus explica que ele é o pão da vida. Então, Jesus é a multiplicação dos pães, né? Jesus, ele fala depois que ele é o pão da vida. E todos ali seguiam Jesus. Mas nem todo mundo ali, nem todos estava preocupado com a palavra. Nem todo mundo ali estava preocupado com o que o Senhor ia falar. Estava preocupado. Eles estavam mais querendo ver os milagres. Então, tal que Jesus ele fala no verso 26, Jesus lhe respondeu e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comerdes do pão e vos saciardes. Porque o povo estava preocupado com o alimento físico, mas o nosso Senhor estava preocupado era com a alma de cada um. Por isso que o Senhor desceu. Então, observe uma coisa interessante no verso de número 38, diz: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Observe uma coisa interessante: Jesus ele desce do céu, mas ele não desceu para fazer a vontade dele, ele desceu para fazer a vontade do Pai. Então, quando ele fala essa parte aqui é muito forte, porque se você parar para pensar, se você observar uma coisa, hoje em dia, não fugindo, mas olha para cá, que quando nós somos chamados, nós somos separados para fazer a vontade de Deus, muitas das vezes você pode observar que
a gente não faz a vontade de Deus, a gente não faz a vontade do Pai. Jesus aqui, ele mostra para a gente que ele desceu do céu, mas não para fazer a vontade dele, mas para fazer a vontade do Pai. Hoje em dia está diferente. Hoje em dia, quando alguém é levantado para fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai, eles não querem fazer a vontade do Pai, mas eles querem fazer a sua própria vontade. Eles querem fazer aquilo que está aos seus olhos. Você pode observar que o cenário hoje está totalmente diferente daquilo que o Senhor ele nos ordena. Observe uma coisa interessante: tem muita gente sendo levantado não para ministrar a palavra, mas para querer aparecer, para dizer que é um homem ou uma mulher de Deus. Tem muitos levitas, homens de Deus, mulheres de Deus sendo levantados para cantar ao Senhor, para entoar louvor ao Senhor, mas realmente não é isso que está acontecendo. Você pode estar vendo no mundo evangélico que todos aqueles que estão se levantando praticamente, me perdoe, mas nem todo mundo, mas alguns você pode observar que quando são levantados, não é para mostrar, para falar a palavra, mas sim para dizer que, mas sim para se exaltar, para se exibir, para mostrar que ele que faz, que ele é quem diz, é quem ele, se ele não for, não acontece, se ela não cantar, não faz. Mas não é assim que está escrita a palavra de Deus, porque a palavra do Senhor mesmo diz em João 15:5, sem mim nada podereis fazer. Você pode ministrar a palavra do Senhor, você pode cantar porque você tem uma boa oratória, você pode pregar a palavra do Senhor, você pode fazer aquilo que você acha que está fazendo, mas sem a presença não acontece nada. Ah, mas ele pregou, o povo se mexeu. Ele pode fazer porque ele tem uma boa leitura, ele tem um bom estudo, mas se você olhar mesmo profundamente, você vai ver que a palavra ali só é seca, não tem a unção, não tem nada, porque ele está fazendo aquilo para se exibir, ele está fazendo aquilo para se mostrar, ele está fazendo aquilo porque ele acha que é o cara, ela acha que é a mulher, que se não acontecer, não progride. Mas a palavra do Senhor é diferente, queridos. A palavra do Senhor é diferente. Jesus aqui nos dá um exemplo muito claro, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade. Hoje tem pessoas, você pode ver, que estão escolhendo lugares para ministrar, que se não tiver muita pessoa não vai, que se não for buscar, se não pagar alguma coisa para ele ir, eles não vai, porque antes ele se oferecia para pregar, antes eles ligavam perguntando se tinham oportunidade, se desse a oportunidade, mas hoje, porque o Senhor levantou, hoje querem fazer diferente, hoje não querem ministrar a palavra, hoje não querem mais falar do amor de Deus, eles querem mesmo se exibir. Ei, querido, Paulo fala a Timóteo que a gente não pode ficar escolhendo tempo, não, é para a gente ministrar a tempo e fora de tempo. A gente não pode ficar escolhendo quem eu vou pregar para fulano e para ciclano, não. Ei, tá errado isso aí, porque o nosso Senhor, ele não faz acepção de ninguém. Você pode ver no verso 37, todo o que o Pai virá a mim, todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Preste atenção que isso aqui é muito forte. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia eu prego para fulano, para cicrano, mas eu não vou com a cara daquele, eu não vou com a cara daquela. Por quê?
Que é isso que está acontecendo, gente? A gente não pode ficar escolhendo porque nós não somos nada, nós não temos poder para fazer nada, nós só somos usados pelo Senhor, nós só somos instrumentos usados pelo Senhor. A gente tem que se humilhar diante do Senhor. A gente não pode querer se exaltar, dizer que eu sou tal. Não, querido, não, 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 não. A gente tem que ser humilde, assim como o nosso Senhor Jesus fala em Mateus: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A gente tem que ter a humildade do nosso Senhor. A gente tem que pregar a palavra do Senhor para todos. A gente tem que ganhar almas para o reino de Deus. A gente não pode ficar escolhendo para uns e para outros. Eu vou cantar para um. Não, não, não. Isso está errado. Então é essa palavra que o Senhor tem colocado no meu coração e hoje eu estou compartilhando com você. Pregue a palavra de Deus, não escolha ninguém. Ministre a palavra de Deus, não escolha ninguém. Louva ao Senhor, mesmo você sozinho, ou você estando em algum outro lugar, mas louve ao Senhor, cante ao Senhor, adore ao Senhor. Não fique escolhendo lugares para você pregar, não fique escolhendo lugares para poder você ministrar. Não, não pregue tempo e fora de tempo. Queridos, o Senhor nos deu, nos tirou, nos tirou lá do mundo, foi para fazer a vontade do Pai, não é a nossa vontade, não. Ah, mas eu prego e ninguém... Não, 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 você tem que crer no que está escrito. Assim como escritou a carta aos Hebreus no capítulo 4, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ei, querida, a palavra de Deus é a palavra de Deus, não é a minha, não, é a palavra de Deus que tem que ser pregada. Aleluia! Então pregue a palavra de Deus, fale da palavra de Deus, ministre a palavra de Deus e deixe que o Espírito Santo é quem faz a obra. Nosso dever é só de ministrar, nosso dever é só de mostrar o caminho, porque quem vai fazer a obra não sou eu, quem vai fazer a obra não é você, quem vai fazer a obra é o próprio Senhor, é o próprio Espírito Santo. Então se encarregue só de ministrar a palavra, não queira mostrar aquilo que você não é. Ministre a palavra, fale do amor de Deus, pregue a justiça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Esta é a palavra, sim, meus irmãos, que o Senhor tem colocado no meu coração e estou compartilhando com vocês, amém? Então, quando o Senhor desce lá de cima do céu, não para fazer a sua vontade, e aqui eu vou concluir, mas para fazer a vontade do Pai. E você, eu, nós, que entregamos a vida para o Senhor, que somos ministrantes da palavra do Senhor, que nós não vamos fazer a nossa vontade. Assim como o Senhor Jesus desceu do céu para fazer a vontade do Pai, hoje nós somos levantados, não para fazer a nossa vontade, mas a vontade daquele que nos chamou. E amém? Que Deus venha nos abençoar, que Deus venha nos capacitar, que Deus venha nos guardar de todo mal. Amém? Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Paz do nosso Senhor Jesus Cristo.